Bateu o desespero aí no chefe de quadrilha. Olha, o Bolsonaro foi avisado aí que não vai ter muitos dias aí em liberdade e que não vai ter realmente anistia. Alguns interlocutores do Bolsonaro chegaram a falar aí com alguns membros caciques do Centrão e com interlocutores de ministros do STF. Tem um dos veículos de mídia que chegou a dizer até que o Bolsonaro falou pessoalmente. Pessoalmente não, o Fábio Weingarten falou diretamente com ministros do STF, diretamente, não é pessoalmente, né? Pode ser por telefone, dizendo que o Bolsonaro ia se apaziguar e que agora não teria mais ataque às instituições e que a resposta foi desastrosa. A resposta foi que isso não interessa, que nada do que o Bolsonaro fizer daqui para frente vai melhorar a sua situação política. Piorar pode, até um dos ministros do STF chegou a falar em off, ou seja, sem citar o nome, para a imprensa que, olha, se o Bolsonaro vier a atrapalhar a justiça, ele pode piorar a sua situação, mas que ele propor apaziguamento não melhora. Ou seja, nada tá tão ruim que não possa piorar, viu, Bolsonaro? Fique tranquilo, mas melhorar não vai não. Então, o desespero começou a bater. Bolsonaro ontem foi depor na Polícia Federal por conta de um caso aí em que ele está sendo investigado por importunar uma baleia jubarte. O Bolsonaro podia depor por videoconferência, mas por videoconferência não dá para fazer um drama, um escarcéu, né? Então ele foi lá pessoalmente na Polícia Federal para depor sobre a baleia. Diz ele que não incomodou baleia alguma, isso aí no máximo dá uma multa e a Polícia Federal que investiga porque são em águas federais. Se fosse em algum outro lugar, se fosse num rio que ele tivesse ali, numa lagoa ou num lago que ele tivesse numa cidade, aí seria polícia civil, porque seria uma investigação estadual. Como ele estava em águas federais, que ele estava no mar, é polícia federal. Só por causa disso, viu? Não é porque, nossa, que coisa perigosa para a situação jurídica para o Bolsonaro. Nada. Mas dá para ele fazer um drama, falar que está sendo perseguido, tudo mais. Olha, se alguém aí for feita uma denúncia ao Ministério Público, com vídeo, com provas de quem é a pessoa, que a pessoa passou aí com jet ski ou com barco em cima de onde tinha uma baleia, a pessoa também vai ser investigada. Pode ser que no final a investigação diga, olha, realmente isso não incomoda a baleia, mas tem a investigação. No caso, ele está reclamando. E aí, o Bolsonaro saiu de lá e foi direto de carro correndo para a Revista Oeste para choramingar e para implorar por uma anistia. Enquanto isso, seus advogados estavam ali nervosos respondendo a questionamentos da imprensa e respondendo aí a matérias que foram feitas da imprensa. Por quê? Porque depois do ato aí dos golpistas deste domingo, o que saiu aí na imprensa é que a Polícia Federal anexou na investigação dos atos terroristas do dia 8 de janeiro a fala do Bolsonaro em que ele admite que tinha realmente uma minuta de golpe. Alguns, lá em Brasília, até dizem o seguinte, olha, o Bolsonaro está admitindo porque ele, neste exato momento, assim, a essa altura do campeonato, o Bolsonaro já deve saber que a Polícia Federal já tem mais provas. O que veio aí à tona nas investigações é 1% do que a Polícia Federal tem de provas. Inclusive, já saiu na imprensa, a matéria, o título da matéria no Globo dizia isso há alguns dias, há mais de uma semana atrás, dizia o seguinte, que a Polícia Federal tem provas de que o Bolsonaro pediu e alterou o decreto, a minuta do golpe. Inclusive, eles têm provas ali de que a primeira minuta previa a prisão do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal sabe até quem foi que disse ao Bolsonaro, olha, não prenda o Gilmar e o Pacheco, pelo menos não nesse momento, ou seja, na primeira minuta, aí, no primeiro decreto de golpe. Só o Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE. O Gilmar não é presidente do TSE, e o Pacheco é do Senado. O Pacheco, alguém que aí aconselhou o Bolsonaro, é porque sabia que o Pacheco, para ele se unir à extrema-direita, é assim, para o Pacheco. Inclusive, neste exato momento, o Pacheco é um dos vertentes aí da extrema-direita, um lixo de senador, o Pacheco nesse exato momento. Ele passou o final do ano passado flertando com os nazifascistas do bolsonarismo, inclusive com ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí ele viu que a coisa ia ficar feia para todo mundo depois da posse do Gonei, ficou quietinho. Mas quando os nazifascistas passaram a atacar o Lula, porque o Lula denunciou o holocausto que está acontecendo em Gaza com o povo palestino, aí o Pacheco saiu dizendo que o Lula tem que pedir desculpas, tudo mais. E aí, na época, até o líder do governo do PT, que é o Jacques Wagner, fez um discurso que, olha, é para pegar, dobrar e jogar na lata do lixo, o discurso do Jacques Wagner, que deu mais ali palco para a imprensa bater no Lula, dizendo que o Lula realmente devia pedir desculpas. E ali foi o Omar Aziz, que é do PSD,
que foi quem detonou o Rodrigo Pacheco e mostrou, peraí, meu amigo, esse pessoal aí tava se encontrando com neta de ministro do Hitler, o Bolsonaro tem foto ali que ele pediu para tirar com sósia do Hitler sorrindo. Esse pessoal bebia leite em alusão ao nazismo, esse pessoal vai em clube de tiro nazista, esse pessoal faz tudo e aí vem falar de antissemitismo, pelo amor de Deus, e o Pacheco nessa aí. Pois bem, por isso aí é que devem ter falado pro Bolsonaro, não prenda o Pacheco lá atrás. Tirou o Pacheco da lista. E aí agora chegam os advogados do Bolsonaro chorando nas redes sociais, na imprensa, detonando todo mundo. Vou ler aqui um pedaço da fala do advogado do Bolsonaro e olha, mais uma fala desesperada. Tem um vídeo deles, de 6 dias atrás, de quando o Bolsonaro foi depor, quando foram 23 depoimentos. A fala é bem parecida, viu? Podia até mostrar o vídeo de 6 dias atrás e dizer que foi hoje, você fala, caramba, foi hoje. Porque não mudaram, não viraram o disco, não mudaram a narrativa. Dizem eles, os advogados, o seguinte: as minutas a que o presidente se referia no domingo foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, ciência, muito tempo depois. Ou seja, o que está dizendo aí o advogado é que, olha, o Bolsonaro jamais viu essa minuta, ele só viu em outubro de 2023, quando a Polícia Federal compartilhou aí com o advogado do Bolsonaro as provas do inquérito ali, algumas das provas do inquérito do dia 8. O advogado teve acesso àquilo, encaminhou para o Bolsonaro imprimiu e, segundo o advogado, ele pela primeira vez se deparou com aquela minuta. Só que a fala do Bolsonaro no domingo não dá a entender isso. A fala do Bolsonaro no domingo dá a entender, só porque tinha uma minuta quer dizer que era golpe, ele tenta diminuir o fato de que tinha uma minuta. Ele não diz, nossa, vi essa minuta pela primeira vez esse dia, outras pessoas fizeram, nunca tive conhecimento. Por quê? E aí, gente lá em Brasília diz, porque o Bolsonaro sabe, nessa altura do campeonato, que a Polícia Federal já tem as provas de que realmente ele é quem redigiu aquilo. Lembremos, tem indícios aí, tem a mensagem do Tenente Coronel Cid para o chefe do Exército, que ainda não depôs, lembre-se, que era o General Freire Gomes, em que o Cid diz, olha, o Bolsonaro está enxugando a minuta, ele está enxugando o decreto, está colocando pontos, tirando outros pontos ali que o senhor pediu. Ou seja, o chefe do Exército estava querendo fazer alterações ali na minuta no decreto do golpe do Bolsonaro. O que não se sabe, a Polícia Federal vai colher no depoimento dele é o seguinte: o senhor general Freire Gomes estava a favor do golpe e em determinado momento ele mudou de opinião e por isso passou a ser atacado pelo Braga Neto, ou o general Freire Gomes estava fingindo que estava a favor do golpe, colocando um monte de empecilho ali na minuta golpista, muda isso, muda aquilo, para ganhar tempo, enquanto articulava com os generais para que eles fossem contra o golpe. É isso que que a Polícia Federal, se ainda não sabe, vai saber. Lembre-se, a gente não tem todas as provas, mas o Bolsonaro sabe do que fez, ele sabe do que rolou naqueles dias, então por isso ele já fala da minuta como sendo algo de conhecimento dele. Talvez tenha sido um ato falho? Talvez, mas a verdade é que foi assim que ele falou no dia 25, no domingo. Aí diz o advogado, olha, a Polícia Federal tem uma pobreza muito grande de elementos. É uma investigação semi-secreta, na qual a defesa não tem acesso. E ao que parece não tem acesso justamente pela fraqueza de seus elementos. Olha, o Lula ficou sendo investigado pela Lava Jato por 4 anos. O Lula não tinha acesso nem sequer a detalhe das delações que eram usadas aí para pegá-lo. Lembremos, o Lula não foi convocado a depor, não foi intimado para depor. A Polícia Federal foi na casa dele com helicópteros da Globo lá, 6 da manhã, para buscar o Lula para uma condução coercitiva. O Bolsonaro foi avisado o dia que ele ia depor, ainda falou que não queria ir, aí o STF falou, não, você tem que ir, ainda foi e ficou calado. Aí a outra vez que ele foi depor, que foi agora, faz uma semana, também foi avisado com antecedência, foi... Imagina essa Polícia Federal chega hoje na casa do Bolsonaro e puxa ele e fala, vem aqui depor. Imagina esse escarcéu que ia ser, com helicópteros da Globo chegando na casa dele 15 minutos antes. Lembre-se disso, que foi o que aconteceu com o Lula. Sem sequer ser convocado. Imagina, ia ser um escarcéu que ele ia fazer, perseguição, não sei o que, nada, tá aí. Todos os direitos fundamentais dele sendo respeitados, até demais, e ele aí fazendo escarcéu, dizendo, é uma investigação semi-secreta. Toda investigação é secreta, toda, a não ser investigação de crimes aí que não tiveram nenhuma violência, que não tem como os investigados mudarem porque as provas já estão aí.
De resto, a investigação é secreta. Não pode a polícia chegar e falar, olha, temos todos estes elementos. Ó. No exato momento, nós estamos investigando o WhatsApp do general Teófilo, que depois, aqui na última semana, estamos aqui investigando as mensagens do Freire Gomes, que vai depor daqui a alguns dias. Então, Bolsonaro, fala com o Freire Gomes, hein, para ele não te delatar. Vai lá. Quer que seja assim a investigação? Olha, tá nesse pé aqui, viu? Estamos investigando tal coisa, ó, ainda dá tempo de apagar as provas, vai lá. Pô, é isso que tá querendo o Bolsonaro. E aí ele usa o fato de que os bolsonaristas não entendem de nada. Os bolsonaristas de hoje, aquele pessoal que no governo Dilma ficava culpando, eu lembro no Facebook isso, 2013, 2014, e o Gabinete do Ódio, que ainda não tinha esse nome, é quem fazia isso acontecer, é quem desinformava a população. Tinha gente que tinha um buraco na rua e falava, essa Dilma tá roubando tudo. Eu lembro até que teve uma época que quando alguma coisa era cara, a pessoa não falava o preço em reais. Olha, tá R$1.000, falava, tá 1.000 Dilmas. Lembra disso? Nossa, tá 500 Dilmas isso aqui. Por quê? Porque coisa cara, o sinônimo era Dilma. E o Gabinete do Ódio começou a usar aquilo, até a esquerda passou a usar. Eles começaram a usar agora com Lula, só que não pegou também. Nunca foi usado com Bolsonaro, quando uma coisa tava cara, falou, nossa, tá 100 Bolsonaros um quilo de picanha. Não, nunca chegou. Mas com Dilma e tentaram com Lula foi. Para você ver, o Gabinete do Ódio já em ação. E aí já estava em ação, para quê? Já pensando em tomar o poder e quando tomasse o poder, usar o poder para dar golpe de Estado. Não deu certo, agora eles estão aí com medo da prisão. Ontem teve um encontro aí, que até divulgaram nas redes sociais, teve uma reunião a sós do Nicolas Ferreira com o Gustavo Geyer. Não sei do que trataram. Olha, tem uma coisa sobre essa manifestação aí que indica o futuro do bolsonarismo que o próprio Bolsonaro não está querendo, tá? Ele não tá gostando nada do que está acontecendo. Ó quem foi discursar no evento de domingo, evento convocado pelo Bolsonaro, mas pago pelo Malafaia, quem assina o cheque das ordens. Pois bem, primeiro discurso, Michele Bolsonaro. Então, Michele é a primeira a discursar. Antes da Michele Bolsonaro, no carro não oficial, discursou por 20 segundos o Valdemar Costa Neto. Só que a Polícia Federal estava até com a agentes da Paisana ali, verificando e monitorando todo mundo. Se o Valdemar encontrasse o Bolsonaro, os dois seriam presos já na segunda-feira, não se encontraram. Então o Valdemar discursou por 20 segundos e saiu correndo, porque o Bolsonaro estava para chegar. Aí discurso mesmo, a Michele Bolsonaro. Sai Michele Bolsonaro, entra o Gustavo Geyer. Caramba, eu falo, esse é o cara bolsonarista aí com o segundo maior alcance nas redes sociais. É o Gustavo Geyer. Sai o Gustavo Geyer, entra o Nicolas. Dois discursos bem xoxos, bem assim, ó. Colocaram mordaça nos dois para não falarem o que eles falam aí nas redes sociais, viu? Gustavo Geyer ontem fez vídeo aí desesperado xingando o Lula de nazista, né? Sabe que vai ser preso? O Geyer tá apavorado porque o processo dele caiu com o Flávio Dino. E o Flávio Dino proferiu já 2 votos no STF. O primeiro voto do Flávio Dino foi equiparar aí a lei trabalhista para entregadores de aplicativos. Então, Flávio Dino, ponto para ele. O segundo voto do Flávio Dino foi contra um recurso do Eduardo Cunha no âmbito da Lava Jato. O Eduardo Cunha queria pegar um processo em que ele recebeu 40 milhões de propina, tirar da justiça criminal e colocar na justiça eleitoral. Por quê? Porque na justiça eleitoral não dá cadeia, não dá jaula. Aí na justiça eleitoral, no máximo, o que pode acontecer com o Eduardo Cunha é ele ser tornado inelegível. Só que ele já está inelegível, então não muda nada para ele. Ele já cai na ficha suja. Então era isso. Aí o Flávio Dino, não. Vai ser preso sim, Eduardo Cunha. Então continua tramitando aí, 2 votos. Você acha que o Flávio Dino vai fazer o quê na investigação contra o Gustavo Geyer? Racismo. Falou que os africanos e os negros têm o QI mais baixo. Gustavo Geyer, tá? Ai. Aguardemos, viu? Aguardemos. Vai comprando pipoquinha aí. Pois bem, aí ele se encontrou com o Nicolas. O Nicolas foi falar logo depois dele. Depois do Nicolas, quem falou foi o Tarcísio de Freitas, o único governador que falou pouco. Ele falou, o Bolsonaro não é mais um CPF, o Bolsonaro agora é um movimento. O Tarcísio copiou o discurso do Lula, no dia em que o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro. O Lula estava em São Bernardo do Campo, ele fez um discurso ali para os petistas, antes de ser sequestrado, e ele falou, vocês podem me prender, mas vocês jamais vão impedir a primavera. Podem cortar uma rosa ou 2 rosas, mas vocês não vão impedir a primavera. E o Lula ali, ele se colocou como um movimento. Eu sou uma ideia e ideias não são aprisionadas, ideias não morrem, ideias são eternas. Então, foi aquilo que o Lula falou
para animar a militância antes de ser enjaulado. O Tarcísio tentou imitar, não pegou muito no bolsonarismo, porque, como eu falei aqui, metade do bolsonarismo já está por aqui com a covardia, segundo eles, do Bolsonaro. Depois o Tarcísio falou Malafaia e depois o Bolsonaro. Então veja, os dois únicos parlamentares a falar foram Nicolas e Geia. O Bolsonaro queria vetar o Nicolas. Lembra disso? O Bolsonaro queria vetar o Nicolas. O Bolsonaro espionou o Geia. O Gustavo Geia foi espionado em 2019 e 2020, quando ele estava começando o canal dele no YouTube. Ele espionou ali, aí você fala, caramba, que coisa. Outro dia eu mostrei aqui um outdoor, eu mostrei anteontem, um outdoor que eu fiz em Goiânia, que era uma onça. Mostra até de novo. Esse aqui foi um de vários que a gente colocou Brasil afora. Aí, até mostrei aqui uma onça. Esse aqui foi o outdoor que o Gustavo Guerra falou que eu tinha contratado 400 deles em Goiânia. Quem dera a gente tivesse verba para isso, né? O Plantão Brasil ia precisar ter 100 vezes mais membros aí no canal para a gente colocar 400 outdoor. Mas estávamos lá. Nessa época, justo nessa época, estava sendo espionado pelo Bolsonaro. Quer dizer, não é alguém que tem a confiança do Bolsonaro, não, viu? Então, o Bolsonaro não está gostando nada de novas lideranças que têm mais alcance já que os filhos dele nas redes sociais, já tem mais alcance que todo mundo, e o Nicolas e o Gustavo Guerra têm muito contato com evangélicos. Então, aí pastores evangélicos grandes aí já estão pensando num substituto para o Bolsonaro. E o Nicolas e o Gustavo Guerra têm muito contato com a Damares, que não foi, avisou com antecedência que não ia aí nesse evento pelo Bolsonaro, e com a Michelle Bolsonaro, que faz muita publicidade dos dois. O Bolsonaro não gosta nada disso. Aliás, quem viu o Bolsonaro e a Michelle lá no dia 25, viu que ficou um climão entre os dois. A carinha da Michelle assim, esse cara encostando em mim, sai, ó. Ela até olha para baixo assim, ó. Ela tira o ombro assim, sai, não encosta em mim não. A Michelle aí, que alguns dizem que foi traída, né? E que essa relação aí de traição gerou um filho que nasceu nos Estados Unidos e que dizem que é do Carlos. Dizem alguns aí que foi isso aí o motivo. Enquanto isso, ó, uma denúncia aqui, ó, tem jornalista do Metrópolis aqui, ó, que tava lá no VIP, na área VIP ali do bolsonarismo, ó. Inclusive fez imagens exclusivas, só tava ali Metrópolis, Revista Oeste e mídia bolsonarista. Então saiba, quando esse portal enorme Metrópolis e seus funcionários passarem a criticar o Lula, já estão fazendo, inclusive alguns com mentiras, até alguns que acham que é de esquerda, viu? Saiba, esse pessoal aí, eles são a nova Jovem Pan, é o Metrópolis. Eles que vão aí, tinha ali o nome desse repórter aí, que é até famoso nas redes sociais, Samuel Pancher, um dos poucos. Para alguém falar, Thiago, mas o bolsonarismo deixou porque era imprensa. A equipe da Record foi expulsa do evento na base da porrada, tá? Record, da Universal, do Edir Macedo. Mas o Metrópolis estava lá na área VIP. Isso diz muito já. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!